eu quero usar um exemplo de uma coisa que vai acontecer no futuro, ou no futuro longe, longínquo, ou no futuro próximo, não sei, sabe a Deus. Mas que eu quero usar isso como exemplo. Vamos supor que o anticristo se levantasse hoje no mundo. O anticristo, a besta fera se levantasse no mundo hoje. O anticristo ele ia obrigar, através de leis, através de coisas relacionadas à obrigatoriedade, o anticristo ele ia usar isso aí para impor as leis e as regras dele, fazer com que todas as pessoas viessem a ter em suas testas ou na mão direita um chip, não sei, um chip, ou uma tatuagem, ou uma marca, sei que alguma coisa implantada na testa ou no braço. Então o anticristo ele vai querer impor isso aí em todo mundo. E seguinte, e vai ser através de leis. Ele vai fazer isso através de leis. O que acontece? Existe uma, existe uma regra geral, uma regra de honra entre capitão que controla o navio. Ou seja, um capitão ele tem que ficar no barco até a última pessoa estar salva. Ou então se o navio chegar a afundar e cair e for acontecer o que aconteceu com o Titanic, o capitão ele tem que ficar lá, aconteceu o que acontecer, mas que o capitão ele tem que passar confiança e segurança para todo mundo que está no navio. Inclusive o capitão ele tem que ser o responsável pelo salvamento de todas as pessoas. No Brasil existe digamos que uma quebra de braço entre governos. Ou seja, no Brasil existem poderes que são autônomos, são poderes independentes. Existe no Brasil poderes, existe no Brasil poderes paralelo ao poder de um prefeito, ao poder de um presidente. Ou seja, um presidente ele não decide nada sozinho, e um prefeito ele não decide nada sozinho. O prefeito de um município não decide nada sozinho, não o presidente do Brasil. Ou seja, existem pessoas responsáveis por leis, existem pessoas responsáveis por fiscalizações e muitas outras coisas. Então o que acontece? No Brasil parece que existe uma quebra de braço entre esses governos, entre esses segmentos. O que parece é isso, parece que existe uma quebra de braço. Eu acho isso porque no Brasil os ministros é o presidente que indica e todo presidente tem um certo número de ministros para indicar. E quando o presidente sai, os ministros continuam, ou parte dos ministros continua. E assim vai, e sai presidente, entra presidente e os ministros continuam. Olha o que acontece. Algum desses ministros provavelmente deve ter partido político. Aí é onde entra o problema. Por que entra o problema aí? Porque vai gerar aquela, digamos que, uma certa oposição. E como eu estou dizendo, é provável que não ande juntos em muitas coisas. Como que um presidente fazendo uma coisa, outros não vão querer aprovar, e outros fazendo alguma coisa, o presidente não vai querer aprovar, e assim existe uma quebra de braço. E é o que acontece com a vacina hoje no Brasil. Ou seja, devido à briga política que existe no Brasil, as pessoas não se informam direito, e ninguém sabe se serve ou se não serve, porque é muitas informações. Aí acontece isso. Pois é. Mas que é o seguinte, as pessoas têm que estar informadas no sentido de saber a respeito daquilo que elas vão decidir. Ou seja, você tem que saber se o que estão lhe obrigando vai realmente servir. Ou seja, no caso da vacina tem a Anvisa. As pessoas têm que se informar através da Anvisa. As informações que a Anvisa, que é a responsável pela saúde do Brasil, as pessoas têm que se formar pela Anvisa. O que a Anvisa está passando a respeito dessas vacinas? As informações que a Anvisa passa são realmente as que, pelo menos no contexto atual, merecem observação.
É isso aí. Agora que, como eu estou dizendo, eu não acho que seja uma ideia legal querer impor à força ou ditatoriamente obrigatoriedade às pessoas. Eu acho que teria que haver uma política de informação. Eu acho que os governos teriam que estar unidos em informar melhor, em vez de querer obrigar à força. Mas que é como eu estou dizendo, cabe às pessoas se informar direito a respeito do que elas vão decidir. E é isso aí, se realmente vai servir ou não. E para isso que serve a Anvisa.